nosso tema é Educação com Resultados, como planejamento, avaliação e tecnologia impulsionam a aprendizagem na rede pública. Para essa conversa, tenho a honra de receber a Flávia Soares, que é secretária adjunta de Educação do Estado do Mato Grosso. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre o tamanho da nossa rede. Vou começar falando da quantidade de estudantes que ela tem. 320 mil alunos. Nós temos também 622 escolas e 40 mil servidores. Um estado disperso regionalmente, mas muito grande e um estado muito pujante. E qual você diria que é o grande desafio do Estado, em termos de educação? Em termos de educação, a gente pode começar a pensar. eh, Essa dispersão regional, ela também traz uma escassez de profissionais. E isso é um desafio muito grande para nós. Mas, além disso, nós temos também todo o engajamento, né, da educação, dos profissionais, que isso é um desafio. Acho que isso é um desafio nacional. Nós precisamos trabalhar cada vez mais a formação de professores. Esse é um desafio muito grande. O currículo está adequado para que esse professor consiga se perceber no processo. Então, conectar as políticas educacionais a esse profissional. Então, essa conexão e essa formação, mas também conseguir ter uma formação inicial que traga esse profissional um pouquinho mais qualificado para a nossa rede, que traga esse profissional entendendo que são os espaços, isso para a gente também tem sido um grande desafio. Sim, e a gente vai falar um pouco sobre gestão de resultados, que ela tem ganhado um destaque muito grande, no impulsionamento de políticas públicas para a educação. Mas eu queria entender com você o que significa, na prática, construir uma política educacional com foco em evidências e resultados concretos. No estado de Mato Grosso, nós temos um planejamento chamado Educação 10 anos. É a nossa política. E nesse planejamento, nós vamos ter lá tanto o currículo, o foco, os eixos principais: currículo, valorização profissional, a tecnologia e formação profissional. Isso faz com que a gente tenha muito claro, de forma muito objetiva, as evidências para se traçar uma política a partir da avaliação. A avaliação, hoje, é uma dos instrumentos, é como você falar assim, na prática, como funciona? Funciona eu entender o quanto meu estudante está aprendendo, o quanto que aquele profissional precisa desenvolver as suas formações, as habilidades desse estudante se desenvolverem junto com as habilidades também dos nossos professores, e esse encontro acontece em sala de aula. Então, na prática, é eu ter uma formação alinhada com a necessidade dos nossos estudantes. Certo, então você diria que a avaliação não é mais simplesmente uma nota para constar no boletim, não é algo para o estudante levar para casa, é algo para a rede levar para dentro, né? Isso, além disso, né, a avaliação ela é evidência do quanto o nosso aluno ele está conseguindo aprender. E quando você olha para uma evidência, que aí vem as habilidades desse aluno, quando você olha para isso, você começa a perceber, enquanto indicador, aonde de fato nós precisamos melhorar o ensino. Hoje, a avaliação é um potente instrumento de indicador para melhorar a educação. Isso. E diante desses indicadores, quais mecanismos e ferramentas têm sido mais eficazes para fazer esse planejamento, o acompanhamento e a intervenção? A tecnologia. A tecnologia, ela, nos dá condições e ferramentas de gestão para que você consiga olhar de maneira sistêmica os resultados, mas mesmo assim conseguir trabalhar os microdados. Quando você tem uma gestão baseada em resultados, você consegue fazer correção de rota antes do término da sua meta. Você não chega lá no final e olha e fala assim: "Ah, não alcançamos a meta". Você vai corrigindo essa meta durante o processo. Trabalhar com evidência dá essa possibilidade para qualquer gestor. Isso ajuda na questão da dispersão, porque você falou exatamente isso, que o desafio do Estado. É. Quando a gente fala da dispersão regional, eu também tenho que entrar com as diferentes modalidades. Nós temos aí 70 escolas indígenas, temos escolas quilombolas, a nossa educação é uma educação inclusiva. Então, tudo isso que a gente está trabalhando para conseguir chegar naquela sala anexa que fica 100 quilômetros de uma sede e chegar com internet,
lá naquela sala, é um desafio muito grande, que aos poucos, hoje eu posso dizer, todas as nossas escolas têm internet. Quando eu digo isso, é dizer o seguinte, que o meu aluno que está numa sala anexa a 100 quilômetros de uma sede tem acesso a um Chromebook, tem acesso à internet, ele tem condições de desenvolver, se não todos, mas boa parte das políticas que eu implemento na sede. E isso sim é chegar com a educação nos locais mais difíceis, chegar com os profissionais em locais mais difíceis. Isso é um grande desafio que a gente tem conseguido avançar nesses anos da educação, com o plano Educação 10 anos. Essa questão da tecnologia, ela é muito importante, ela potencializa realmente a aprendizagem dos estudantes. Mas, por exemplo, o painel consultivo global sobre evidências de educação, ele mostrou que investir somente em hardware, ter a internet na escola, laptops e tablets, sozinhos, só por eles, não causa um impacto no resultado. Elas precisam, sim, estar de alguma maneira integrada na pedagogia e também acompanhada por outras medidas. Eh, Como que vocês têm incorporado a tecnologia, como você disse, na sala de aula, e quais resultados já podem ser percebidos? É muito legal falar sobre isso. Nós temos algumas experiências que vale a pena compartilhar com os outros estados. Por exemplo, quando a gente fala de investimento em hardware, você começar a olhar qual dispositivo faz sentido para a sua sala de aula. Faz sentido para o contexto daquela localização. Esse foi o primeiro desafio. Até para investir só em hardware, olhar os dispositivos e colocar o melhor dispositivo naquelas construções, naqueles ambientes, foi o primeiro desafio. Vencido isso, é muito legal porque nós conectamos, por exemplo, nós escolhemos para as nossas salas de aulas televisores. Na época, lá em 2021, foi até o nosso governador, ele falou assim: não, essas telas muito tecnológicas, o professor ele vai ter dificuldade. Para começar, nós vamos começar com dispositivos de televisão. Com o controle, ele consegue ajustar, ele consegue travar isso. E ele vai conseguir trabalhar isso com muito mais facilidade. E hoje, isso é uma realidade. Hoje, o professor, na maioria das nossas escolas, tem o televisor e ele consegue interagir com isso com um outro dispositivo que a gente concedeu lá em 2022 também, que foi o computador. Então, todos os nossos professores ganharam computadores. Então, falamos do hardware, mas como vencer aí a questão pedagógica, a questão mesmo de como que esse professor associa os dispositivos à sua rotina de trabalho? Começamos trabalhando a partir do CIEB. O que significa isso? Nós fizemos uma avaliação diagnóstica nos nossos profissionais para saber o nível de desenvolvimento das competências digitais que eles tinham, para aí traçarmos toda uma trilha formativa. O legal dizer é que nós investimos em formação naquela época, já em 2022, online. Então, eram formações EAD, principalmente aquelas mais de massa, até porque a gente estava saindo da pandemia, tinha toda uma situação. E aí, na avaliação, nós descobrimos que o nosso professor, ele estava no nível 1 ou nível 2 das competências digitais. Sabe o que significa isso? Ele não tinha condições de competência digital para acessar as nossas formações. E a gente não entendia por que existia um baixo engajamento. Então, a partir daí, nós mudamos, começamos a trabalhar o instrumento formativo como nivelador para que esse profissional ele conseguisse usar minimamente os dispositivos de hardware nas suas aulas. Isso foi muito positivo, porque houve um alinhamento do dispositivo com o ritmo ali de sala de aula, e agora nós estamos no próximo desafio, que é o alinhamento do currículo, para que esse currículo, juntamente com as competências digitais e os dispositivos que nós temos, possam agregar ainda mais valor para a aprendizagem dos nossos estudantes. Muito bem. A formação dos professores, ela realmente ela passa, é um ponto fundamental Sim, para a questão das metas. Inclusive, o Estado estabeleceu uma meta ambiciosa, né, que é estar entre os 5 melhores estados em educação pública até 2026. sim. Você falou um pouco sobre a questão da tecnologia, a questão da formação dos professores. Que outras ações e programas estruturantes vocês têm para atingir essa meta? Quando a gente fala de olhar o currículo,
E esse currículo fazer sentido para o professor é a principal ação estruturante para que o ensino-aprendizagem ele tem que fazer sentido, não só para o estudante, mas também para o nosso professor. A forma como o nosso professor ensina, mudar o mindset tanto do estudante como também do professor, faz parte das nossas principais ações estruturantes, não só na recuperação da aprendizagem, que é um foco muito grande nosso também, porque nós temos ações onde trabalha a questão do desenvolvimento do estudante para o que é agora, mas nós não podemos esquecer que nós também temos o estudante que vem da pandemia. Então, nós temos estudantes que chegaram agora no nono ano que praticamente não tiveram uma aprendizagem em sala de aula. E isso é uma realidade muito grande do nosso estado. Então, trabalhar essas defasagens, trabalhar todo esse currículo fazendo sentido para o nosso professor combater de forma muito estruturada a evasão escolar, e também algo que a gente tem que trabalhar no Estado e a gente já está trabalhando é a valorização do nosso profissional, que é o engajamento. Nós temos metas muito claras, muito bem estabelecidas, para que o nosso profissional ele possa entender o quanto ele faz parte desse processo e o quanto ele tem valor no processo. Então, quando a gente olha o engajamento da rede, um currículo que faz sentido, uma formação adequada com esse currículo e as tecnologias, são as ações que nós entendemos que vai impulsionar os nossos resultados. certo? E vocês, que evidências que vocês usaram para escolher essas ações e não outras ações? Primeiro, nós olhamos para a aprendizagem dos nossos alunos. Desde 2022, nós temos uma ação que a gente chama de prosa da educação, que é ouvir o nosso profissional. Então, nós fazemos várias ações, tanto de motivação, nós tivemos o Edu Motivação, sempre com uma escuta muito ativa, olhando para o profissional e entendendo qual é o caminho que esse profissional também espera. Uma rede como a do Estado de Mato Grosso, como uma rede da educação como um todo, ela é muito mais do que só uma vontade política. Ela tem que ser uma vontade de todos. E aí a gente está falando do quê? Da família, nós estamos falando do profissional, nós estamos falando dos estudantes. Então, quando a gente para e começa a ouvir a rede, nós conseguimos entender, a partir dos resultados também de aprendizagem, a escuta dos nossos estudantes, a escuta da nossa sociedade e a escuta dos nossos profissionais. A junção dessas evidências fazem com que nós possamos traçar metas mais claras, objetivas, mas que principalmente conversa com todo mundo. Uma coisa interessante, só para a gente. Eu estava passando na avenida e aí uma professora olhou e falou assim: Olha lá, aquilo ali, aquele foguetinho, somos nós. Aí eu olhei e falei assim: realmente, mas ela não sabia que eu era da educação. Então ela falou assim: aquele foguetinho é nosso, da educação. A minha escola fez parte, minha escola melhorou muito. Tem uma estratégia do governo do estado que é começar a demonstrar os resultados de uma educação que saiu de 22º para oitavo. E aí é você dizer para o seu professor, dizer assim, professor, isso aí é você que faz lá na sala de aula. Não adianta eu, enquanto secretária, ou secretária lá, o governo do estado. Esse é o seu trabalho. Então, é a valorização da sua escola. E você está se vendo no processo. Então, isso tem feito muito sentido para nós. Muito bem. Para finalizar, retomando o foguetinho, foi exatamente estudantes da rede estadual que conquistaram uma vaga no Mundial de Robótica nos Estados Unidos. Eu imagino que esse tipo de experiência deva ter um impacto enorme no engajamento de outros estudantes. E como que ela impacta, de que maneira ela impacta no desenvolvimento das competências desses outros estudantes? Muito legal você falar sobre isso. Além dessa iniciativa da robótica, nós temos também o inglês. Nós temos o inglês, ele faz a questão do intercâmbio. Então, quando nós trabalhamos essa política e os alunos fazem suas atividades, eles conseguem também ganhar esse intercâmbio e ir para outro país, estudar outra língua. Dentro do estado, nós temos várias iniciativas que fazem esse ranking desses alunos que fazem essa escolha de estudar mais, de querer ir além. Quando você faz isso na rede, é muito interessante, porque nós temos uma outra ação lá que chama dos grêmios estudantis,
e eles gamificam dentro da própria escola. Então ele olha e fala assim: peraí, eu posso ir para a Inglaterra? Eu posso fazer um intercâmbio na Inglaterra, igual o nosso governador tem costume de dizer isso. Igual o filho do rico, quer dizer, o filho daquele que tem condições, ele vai. Agora, se eu estudar, eu também posso ir. Uma coisa que pegou muito forte, eu sou servidora pública há mais de 20 anos. E aí, quando a primeira vez que eu vi o nosso governador falar, ele disse o seguinte: meu sonho com a educação era colocar o material que o filho de quem estuda numa escola particular tem acesso também na escola pública. Que o filho de alguém que estuda numa escola particular tem acesso à tecnologia, tem acesso a políticas diferenciadas, a currículo diferenciado, isso também ter na nossa escola pública. E hoje a gente vê isso acontecendo. Então, o que que acontece lá na escola quando ele olha e fala assim: "Espera, eu também tenho acesso a um bom material, eu tenho acesso aos Chromebooks, eu tenho acesso a plataformas de inglês, eu tenho acesso a viagens internacionais, se eu me esforçar". Então você vê esse engajamento muito forte dos estudantes pensando: "Eu posso sim ter esperança". Então, quando você olha e fala assim: "O que que isso gera na sua rede?", gera esperança, gera aquele aluno que estava em vulnerabilidade e falar: opa, eu tenho outra escolha. Isso é o grande poder que o serviço público tem, de fazer com que as pessoas olhem e vejam que existe uma escolha. E é isso que a gente está fazendo no estado de Mato Grosso com os nossos estudantes. Existe outra possibilidade, e você pode fazer parte disso. Então, isso tem feito um efeito muito grande lá. Que ótimo. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada, Flávia Soares. É, Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço também pela parceria que tem feito com o Estado. Acredito muito nessa parceria, inclusive queremos ver os resultados em breve, porque a nossa gestão é com base em resultado, então nós queremos ver aí, daqui a um tempo, nossas redações lá em cima e contamos com vocês para isso. muito obrigada. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Continue acompanhando e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação. Muito obrigada.